PM prende homens por furto de gado na cidade de Conquista do Oeste. Quem conta é Éder Pereira. Na Hertilanes, mais uma vez, a ocorrência sobre roubo de gado. Isso aconteceu na cidade de Conquista do Oeste, a cerca de 500 quilômetros de Cuiabá. Na situação, o proprietário de uma fazenda ligou à polícia militar daquela cidade e disse que na propriedade rural dele estaria acontecendo um furto. Consequência disso, os policiais montaram uma barreira na BR-174. E nessa barreira passou um caminhão boiadeiro contendo 8 cabeças de gado. Os policiais acenaram ao condutor que parasse o veículo e assim foi feito. E os militares, checando a carga, viram que as 8 cabeças de gado, cada uma delas tinha as iniciais do proprietário da fazenda, confirmando o furto. Mediante a situação, o motorista já foi detido e disse que teria sido contratado para carregar essa carga pelo funcionário da fazenda. Funcionário esse do dono dessa fazenda que teria ligado à polícia. Os policiais foram até lá e confirmaram sim. E o funcionário da fazenda disse a esses policiais militares que já era a terceira vez que ele fazia esse tipo de negociação, vendendo os gados furtados do patrão. Mediante a situação, os dois foram conduzidos à central de flagrantes do município. E a polícia encontrou com o funcionário da fazenda uma espingarda calibre 22 e também munições. E caiu o registro desse furto de gado acontecido no interior do estado de Mato Grosso. As imagens são de Julinei Ribeiro, Éder Pereira, para o programa da Gente TV Brasil Oeste. Meus amigos e minhas amigas, roubo de gado é algo muito corriqueiro em Mato Grosso. E por falar aqui em roubo de gado, o delegado da DERF fala sobre as investigações da operação que prendeu integrantes da quadrilha novamente de roubo de gado. Conta Éder Pereira. Mais uma vez, lá Hertilanes, nós da equipe de reportagem do programa da Gente estamos aqui na Delegacia de Roubos e Furtos de Cuiabá, que na última quinta-feira lançou uma operação com o objetivo de prender integrantes de uma quadrilha que praticava roubos de gados. Na situação foram emitidos 24 mandados de prisão preventiva, 19 de busca e apreensão, 7 de sequestro de veículos e também 3 fechamentos de estabelecimentos comerciais. Vale ressaltar que naquela data de quinta-feira, várias pessoas foram presas, entre elas um policial militar de nome Lohan Amorim e também o Paulo Vilela e também Edinho Meira, que já era residente nesse tipo de ato ilícito. E com relação a essa operação, hoje estamos aqui novamente para falar com o doutor Fabiano sobre os andamentos dessa operação que ainda não acabou. Doutor, sabe-se que foram emitidos 24 mandatos de prisões. Até hoje, quantos foram cumpridos? Demos cumprimento a 21 ordens de prisões. Ainda nos restam prender 3 integrantes dessa organização criminosa e agora estamos na fase de análise do material apreendido para concluirmos o inquérito policial e o colocar à disposição da Justiça. Doutor, então encontram-se 3 foragidos. Com relação a prejuízos que essa quadrilha proporcionou aos donos de propriedades rurais. Essa organização criminosa, ela contabiliza aproximadamente quase 3 milhões de reais de prejuízo, além da subtração de 2.000 cabeças de gado. Com relação à situação desses 3 integrantes da quadrilha que ainda se encontram foragidos, você acredita que depois que a operação foi lançada eles devem estar escondidos em Mato Grosso ou já até fora do país? Eles se encontram procurados, na situação de foragidos, como você disse, e evidentemente que o andamento dos trabalhos continua com o objetivo de prendê-los. Só para relembrarmos aqui aos nossos telespectadores que nos assistem nesse momento, qual que era o modo operandi dessa quadrilha, doutor? Eles atuavam tanto mediante violência ou grave ameaça, em que perpetravam roubos majorados, bem como quando a propriedade estava vazia, desprovida de pessoas, o furto qualificado. Com relação à situação, eles já foram encaminhados aos presídios aqui da Grande Cuiabá? Eles já foram encaminhados na sexta-feira, Sexta-feira alguns e sábado outros. Só foi o tempo de nós organizarmos, acabarmos a colheita dos depoimentos, dos interrogatórios e já levá-los para as devidas cadeias. Muito obrigado pelas informações. Conversei com o delegado Fabiano Pitócia, titular aqui da Delegacia de Roubos e Furtos de Cuiabá. As imagens são do Julinei Ribeiro, Éder Pereira, para o programa da Gente TV Brasil Oeste.
Meus amigos e minhas amigas, esta quadrilha é uma quadrilha extremamente organizada. Ela era chefiada, ela era instalada lá na cidade de Jangada, aonde a informação do delegado diz, através das investigações dos nossos honrados heróis da Polícia Civil, que eles deram um prejuízo em torno de 3 milhões de reais e roubaram 2.000 cabeças de gado. Não, eu quero a imagem daqueles que estão no camburão. Eu quero a imagem deles no camburão. Ainda falta colocar 3, segura essa imagem. Ainda falta colocar 3 elementos do comboio do inferno dessa quadrilha de ladrões de gado atrás das grades. Agora a notícia, a informação que chegou até mim, que eles são violentos. Na cidade de Jangada, aterrorizavam a população, tinha braço político, Com esse dinheiro, 3 milhões, elegeram vereador na cidade. Aqui eu quero dizer o seguinte, a população de Jangada não pode ser refém desta quadrilha. E aqui eu quero fazer um pedido ao secretário Bustamante. Chegou a informação que lá em Jangada, a sociedade lá, os cidadãos jangandenses vivem em estado de terror. Mas nós temos um compromisso com a sociedade e principalmente com a verdade. Aí estão dizendo que essa operação foi porque foi uma situação política. Eu não vejo desta forma. Os nossos heróis da Polícia Civil estão investigando essa quadrilha há cerca de 1 ano. 2.000 cabeças de gado. Vejam, meus amigos, 3 milhões de reais de prejuízo ao pequeno, ao médio produtor. Por quê? A pessoa que tinha 10, 15 cabeças, eles entravam na propriedade rural, como o delegado disse, de grave ameaça, de violência, fazia o cárcere privado, deixava essas famílias refém, matava o gado, aquele gado muitas vezes era o sustento, era a única coisa que essas pessoas, que essa família tinha para sobrevivência. Então o lugar desses elementos são na cadeia. Parabéns ao delegado, que faz um belíssimo trabalho, o grande delegado. Quero uma imagem aqui. Doutor, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a todos os nossos heróis da Polícia Civil. E dizer a esses ladrões de gado, vocês não vão envergonhar a sociedade jangandense, não. Os honrados e principalmente trabalhadores e honestos cidadãos de Jangada não terão a sua imagem manchada em rede nacional, jamais. Agora tem que saber escolher. Não pode deixar com que elementos que têm proximidade, que muitas vezes têm até ligação com quadrilhas de roubo de gado, de roubo de combustível, de carreta, possam ser representantes da população. Isso não pode permitir.